Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no texto de Isaías, no capítulo 41. Isaías 41. E nós leremos dos versículos 27 ao 31. Perdão, Isaías 40, eu confundi. Isaías 40, versículos 27 ao 31. Diz assim: Por que, pois, reclamas, ó Jacó, e por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Não sabes, não ouvistes, que o Eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor revele esta palavra aos nossos corações. Faça viva, Deus. Transforme as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto do profeta Isaías é o mais messiânico de todo o Antigo Testamento, a ponto dele ser inclusive descrito por alguns teólogos como sendo o evangelho do Antigo Testamento. Isaías é um escritor letrado, estudioso, e por isso a sua escrita é bela, é sofisticada e é clara também. Quando Isaías escreveu o texto, o povo estava no exílio, e por isso a sua condição de escravidão e subjugação fazia com que estivessem já desanimados, cansados, exaustos, esgotados, sem perspectivas. Eles estavam quebrados espiritualmente e emocionalmente. Eles tinham pecado contra o Senhor, se afastado do seu caminho, e agora as consequências das suas escolhas fizeram com que eles estivessem numa situação de penúria e de desconforto. Existem muitas formas de escravidão: dinheiro, muito ou pouco, relacionamentos às vezes tóxicos, trabalho, vícios, comportamentos nocivos, maus hábitos e até a escravidão de si mesmo. Mas todas essas escravidões derivam do fato de que a queda do homem fez com que ele se tornasse escravo do pecado, e a partir disso todas as outras. Ser escravizado então de alguma forma por um longo período de tempo acaba minando a esperança, gera cansaço, gera desânimo e às vezes gera também desespero, pessimismo. O povo de Deus estava assim, abatido, exausto e desalentado, porque já estavam por muitos anos sob o governo da Babilônia. Os judeus tinham se desviado dos caminhos do Senhor, se voltado para outros ídolos, para outros deuses, e o Senhor muitas vezes lhes avisou que se arrependessem, que se voltassem para Ele. No entanto, o povo não ouviu, o povo não lhe deu atenção, e como consequência da sua rebeldia, o Senhor os disciplinou através da dominação de Nabucodonosor. Passados tantos anos, já estavam cansados, e esse é o contexto histórico e imediato de Isaías. Isaías é um livro maravilhoso, ele tem inclusive algumas semelhanças com a própria estrutura do texto, de todo o texto bíblico. A Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 livros. A Bíblia é dividida em 39 capítulos do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, e quando chega aqui no capítulo 40, Deus muda o tom até o capítulo 39. Nós vamos lendo o texto de Isaías e nós vamos lendo a respeito de vários juízos sobre muitas nações e muitas punições e assim por diante. E quando chega no capítulo 40, a impressão que dá é que Deus muda o tom,
como se virasse evangélico como se virasse evangelho. E ele passa então a falar a respeito do renovo, ele fala de Jesus Cristo, ele fala a respeito do servo sofredor. Então, nos últimos 27 capítulos de Isaías, nós percebemos essa mudança de tom. Vai falando a respeito de quem é Deus, vai falando a respeito dos seus atributos. Neste capítulo 40, nós temos mensagens de consolo, de renovo, declarando que Ele é Deus, falando a respeito, falando a respeito da salvação de Israel, que Israel não deveria ficar esmorecida. Ele começa o caminho falando sobre consolação, consolai o meu povo. E aí então, a partir do texto que nós lemos, o versículo 27, diz assim: por que, pois, reclamas, ó Jacó, e por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Quantos de nós, em alguns momentos, já passou por isso? De estar há muito tempo lidando com alguma situação e ter a sensação de que já fez de tudo, e parece que o problema não vai embora. Experimenta fazer muitas coisas e parece que a situação se instalou de um jeito, a situação não muda, e às vezes até parece que aquilo que nós fazemos piora a situação. E a gente vai se sentindo desanimado, impotente, e então a gente começa às vezes a se comparar com outras pessoas, e parece que tudo vai bem para todo mundo, tudo dá certo para todo mundo, menos... Em alguns momentos parece que a gente tem essa impressão. Até os ímpios estão prosperando, todo mundo prospera. Parece que só você não consegue sair dessa situação que está lhe drenando as forças, lhe tirando as suas energias. Você já falou tantas vezes com Deus a respeito disso. Quantas vezes você já clamou pelo seu socorro, mas ficou com a impressão de que Ele não tem interesse na sua causa. A impressão de que Ele lhe tivesse abandonado, assim como o povo no exílio, que achava que Deus o tivesse abandonado. Então nós começamos a reclamar, nós começamos a murmurar, e ficamos elaborando sobre nós mesmos e sobre a nossa dor, sobre a nossa condição, sobre a nossa situação. Tiramos os olhos de Deus e ficamos ensimesmados. Quando estamos numa situação difícil, a gente tenta sair dela de várias maneiras e muitas vezes nós podemos fazer com que ela piore. Tudo por nós colocarmos a nossa esperança em outras saídas e soluções que não em Deus, que não no Senhor. Colocamos a esperança num relacionamento, colocou a esperança no trabalho, colocou a esperança em uma empresa, colocou a esperança no ministério, colocou a esperança numa amizade, colocou a esperança no namoro, colocou a esperança na comida, colocou a esperança na bebida, colocou a esperança nos estudos. Pessoas entram em depressão por causa disso, por não lidarem biblicamente com a dor, com o sofrimento e com a tribulação. A tristeza se instala e parece nunca ir embora. E ela vai drenando a vitalidade, vai tirando a alegria de viver, a disposição, a vontade, o ânimo. Só que não é sobre depressão que a gente vai falar hoje. Nós vamos ter aula a respeito disso, inclusive fiquem ligados a respeito do anúncio do 2º semestre do Instituto de Teologia para vocês fazerem as suas inscrições. Fiquem atentos aos recados, falaremos sobre isso. No versículo 28 é bem interessante, olha só o que ele diz. Não sabes, não ouviste que o Eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Eu acho bem interessante que quando a gente, por causa da nossa dor, começa a falar umas coisas meio absurdas, a gente fala algumas besteiras para Deus em algum momento, parece que Deus começa a nos fazer perguntas, para nos tirar daquela pira emocional e decrescente que a gente vai entrando. É igual quando a criança está daquele jeito todo emocional e esperneando e fazendo alguma coisa. Então a gente começa a fazer perguntas para a criança para tirá-la daquela situação emocional e trazê-la para a sua razão.
vez em quando as perguntas que Deus faz têm esse efeito sobre nós. E nesse momento, olha só o que ele fala: não sabes, não ouviste, que o eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa e nem fica exausto? Yahvé estava falando que Deus lhe tinha abandonado. O versículo 27, acabou de dizer que Israel vinha se queixando e questionando que Deus não se interessava pela sua situação. Isso é uma verdade ou é uma mentira? Vocês sabem que é uma mentira. Deus se interessava sim pela situação de Israel, mas percebe como a dor nos faz acreditar em mentiras, inclusive sobre Deus, e que nós podemos chegar a ponto de atribuir a Ele, a responsabilidade do nosso sofrimento por descaso, inverídico. Quantas vezes você já ouviu dizer que Deus não existe? Porque se Deus existisse, não existiria tanta maldade, tanta coisa ruim acontecendo no mundo. Pensa uma fala estapafúrdia. É a mesma coisa de dizer que não existe veterinário, porque se existissem veterinários, não existiriam animaizinhos maltratados no mundo. É a rebeldia humana que cega, insiste em não assumir a responsabilidade pelos seus próprios erros e pela sua própria iniquidade. Na nossa dor, nós buscamos responsáveis pela situação e nós temos dificuldades para olharmos para nós mesmos. O mundo está em contínua degradação, porque nós pecamos. Toda a criação foi submetida à degeneração e à morte por causa do nosso pecado. E a gente não pode tentar achar que isso não é sobre nós, porque a gente procura fazer tudo certinho, porque a gente é trabalhador, porque nós somos caridosos, porque nós somos zelosos com a nossa família, porque nós somos zelosos com as coisas de Deus, porque você recicla lixo. Se não fosse a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, nós iríamos para o inferno. Lá seria o nosso destino. E falando em inferno, e falando em reciclagem de lixo, a Bíblia se refere ao inferno como sendo um lugar de choro e ranger de dentes, a Geena. E existia um vale em torno da antiga Jerusalém chamado de Geena, Ge-Ben-Inom, que significa Vale do Filho de Inom. Vale do Filho de Inom. Eu sei que não é desse jeito que se lê. Nesse lugar, as pessoas levavam o lixo para ser incinerado. Deus foi o primeiro reciclador. Nós éramos como lixo, destinados ao fogo, mas pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele nos salvou, Ele nos reciclou, nos fez novos, a fim de que nós sejamos úteis para o seu propósito. Voltando, existem dois tipos de cansaço: aquele que se resolve com uma noite de sono, e o outro que nos tira o sono, aquele que nos impede de dormir. Já acordamos às vezes cansados. E qual é o seu tipo de cansaço? Se o seu cansaço for o segundo, então provavelmente você tem os dois. Então, provavelmente você tem os dois. Essa pergunta do versículo 28 revela a nossa ignorância. Não sabes? Não ouvistes? O Criador de toda a terra não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Seu conhecimento é incompreensível. É como se Isaías estivesse falando assim: se você conhecesse a Deus, você não diria isso, que Ele não se interessa, que Ele não se importa, ou não sabe o que está acontecendo contigo. Nosso Pai sabe sim, e melhor do que nós mesmos, tudo o que está acontecendo, seja favorável ou não, seja desagradável ou não. Ele é onisciente e por isso sabe todas as coisas. Então, por que motivo nós acreditaríamos em mentiras sobre Ele? Naquilo que não procede da Bíblia? Por que nós agiríamos como quem não o conhece?
Será que o nosso sofrimento justifica atitudes e falas desatinadas? Percebe o quanto o cansaço e a falta de esperança e de perspectiva podem distorcer a nossa percepção e, inclusive, colocar em crise a nossa fé? Israel está em crise em seu relacionamento com Deus, porque já está lá há muito tempo no exílio. O texto de Provérbios, no capítulo 13, no versículo 12, diz que a esperança que demora faz o coração adoecer. E nós colocamos as nossas esperanças em expectativas que podem demorar muito tempo para acontecer ou não virem a se concretizar. O dia que eu for rico, o dia que eu fizer tal viagem, o dia que eu comprar tal carro, o dia em que eu adquirir a minha casa própria, o dia em que eu casar, o dia em que eu tiver um filho, o dia que eu tiver uma boa saúde, quando eu me aposentar, o desejo não acontece como gostaria ou quando gostaria, então a alma adoece, e isso pode sim somatizar no corpo. Sob estresse, cansados, descompensados, sem esperança e sem perspectiva, nós ficamos mais vulneráveis ao pessimismo, à impaciência e ao desespero. Também mais vulneráveis às mentiras e às artimanhas de Satanás. É um exercício de fé, louvarmos ao Senhor nesses momentos, porque a gente só pensa em dar vazão para aquilo que está dentro da nossa alma e a gente acaba falando muita besteira. Jacó, para de falar desse jeito, como se Deus lhe tivesse abandonado. Será que o Senhor não é digno de ser adorado com a nossa renúncia das palavras que nós temos vontade de falar nesses momentos, movidos pelas circunstâncias, e optarmos por proferir palavras de louvor em meio às tribulações? Em meio às dificuldades? Será que nós devemos deixar o cansaço, a exaustão, o desespero tomarem conta da nossa língua e falaremos como se nós não conhecêssemos o nosso Deus? Falaremos como a mulher de Jó, que no meio da agonia de quando perdeu tudo, ao ver o seu marido doente, lhe disse que amaldiçoasse. Jó amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó a repreende. E diz assim: mulher, você fala como uma louca. Porventura, nós receberemos de Deus apenas o bem que desejamos, e não também o infortúnio que Ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não fizeram vacilar ou pecar. Está lá em Jó capítulo 2, versículo 10. Falaremos como loucos? O texto do versículo 28, então, nos oferece algumas reflexões. Primeiro, Ele é eterno, o Senhor, o Criador de toda a terra. E o que o autor está dizendo aqui é: não meça a Deus com a sua própria régua, como se você fosse a referência. Você é mortal, você é servo, você é criatura. Então não pense que porque você se esquece dele, porque você não lhe dá a devida atenção, consideração ou importância, que ele faça o mesmo com você. Deus não é medido por nós. Nós não somos a referência. Ele é a referência. E assim como em alguns momentos nós falhamos e nós esquecemos do Senhor, nós o desconsideramos, e em momentos de sofrimento e de aflição isso acontece. Não pense que isso se dá com Deus. Ele não se esquece de nenhum dos seus filhos. E nesse momento em que possivelmente você está passando por dificuldade, por dor, por luta, por tribulação, Ele não se esquece de você. Muito pelo contrário, seus olhos estão pousados sobre a vida de todos os seus filhos em todo o tempo. Em todo o tempo. Ele é incansável. Esgotados, nós podemos sim esquecer de quem é Deus, perder a visão da sua glória. Acho tão interessante, já falei isso em outros momentos, que de todas as perguntas que Jó fez para Deus em todo o seu livro, Deus não respondeu nenhuma das perguntas de Jó. E quando Deus começa a falar com Jó a partir do capítulo 38,
O tempo todo Deus fala de si mesmo. Jó nunca soube nem o motivo por que aconteceu tudo aquilo. Deus não foi lá dar satisfação para Jó. Olha, Jó, você está passando por isso por causa disso, 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 disso. Mas a partir do capítulo 38 de Jó, Deus começa a falar de si mesmo, começa a falar a respeito da sua glória, a respeito da sua grandeza, a respeito de quem Ele é. Porque o sofrimento pode nos fazer perder a visão da glória de Deus. E é por isso que depois, no final do texto, no capítulo 42, Jó então fala: eu te conhecia de ouvir, mas agora eu te vejo. A sabedoria do Senhor, versículo 28, é insondável, seu conhecimento é incompreensível, porque o Senhor é Deus, a sua sabedoria e o seu conhecimento estão muito além da nossa medíocre capacidade de entendimento. Assim como diz lá no texto de Romanos, no capítulo 11, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Versículo 29. Vem uma exemplificação justamente desta sabedoria, cuja lógica é completamente distinta da nossa. Diz assim: faz forte ao cansado e multiplica o vigor daqueles que estão fatigados. Ou seja, a sabedoria do Senhor é a de nos cansar e nos esgotar em nós mesmos, muitas vezes, justamente para vir a nos fortalecer e nos revigorar, não de acordo com o nosso entendimento ou recursos, mas de acordo com a sua riqueza e a sua infinitude. Se nós dependermos de nós mesmos, nós nos cansaremos, nós seremos limitados em recursos. Mas quando entregamos os pontos e desistimos de fazer do nosso jeito, e vivemos na dependência de Deus, o nosso ânimo, as nossas forças, a nossa energia são aumentados exponencialmente. Paulo se incomodava com algo que estava ali enfraquecendo, justamente um espinho na carne, e ele pediu ao Senhor por 3 vezes que o retirasse, para que acabasse com aquele incômodo, para que acabasse com aquilo que estava ali afligindo. Mude as circunstâncias, Deus, eu não aguento mais essa situação. E Deus responde que não vai tirar aquele espinho, ou seja, não vou mudar as circunstâncias, Paulo, mas eu vou mudar você dentro das circunstâncias. Enfraquecido na carne, Paulo, você será mais forte em mim. Texto de 2 Coríntios, capítulo 12, 9 e 10, diz assim: entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, por ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto estou enfraquecido, é que eu sou forte. Está falando de um poder, de uma capacitação para se alegrar nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Está falando sobre encontrar felicidade na aflição, felicidade nas dificuldades, ao invés de ficar reclamando e dando vazão à dor, dizendo que Deus tem mais o que fazer do que se ocupar de nós. Poder para ser feliz, independente das circunstâncias. O texto fala sobre o poder de Deus e sobre o poder de Cristo, mas a questão não é sobre que poder é esse, é sobre quem é esse poder. E é claro que nós estamos falando do Espírito Santo. Olha a sabedoria divina. Muitas vezes ele não muda a situação,
mas usa a situação para te enfraquecer, a fim de que o seu poder seja aperfeiçoado na sua vida, a fim de que você seja cheio do Espírito Santo. Como poderia passar pelas nossas cabeças que nós receberíamos o transbordar, a plenitude do Espírito Santo, justamente quando nós somos enfraquecidos, justamente quando nós estamos esgotados, justamente quando nós somos exauridos na nossa carne e em nós mesmos? Por isso você tem motivo para se gloriar, por isso você tem motivo para se alegrar nesse cansaço. Ao invés de ficar falando que Deus não se importa contigo, ao invés de pender para um pessimismo pueril, imaturo, ao invés de ficar se vitimizando, isso pode ser sinal que você não conhece tanto assim. E essa dificuldade é um convite, cheio de amor e de bondade, para nós o conhecermos melhor. É justamente porque Ele tem o seu olhar pousado sobre a sua vida e sobre a de todos os seus filhos que Ele está permitindo que nós passemos por essa situação, para que nós sejamos cuidados por Ele, a fim de que nós cresçamos, a fim de que nós amadureçamos, a fim de que sejamos revigorados, fortalecidos, cheios do Espírito Santo, a fim de fazer aquilo que não é possível aos homens naturais, mas aqueles que são espirituais. Olha o versículo 30. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Os mais fortes de nós, aqueles que são os mais fortes de nós, a gente costuma dizer que são os adolescentes e os jovens. Os jovens são fortes. Mas ele está falando assim, os mais fortes de nós, os jovens, os adolescentes, eles mesmos são limitados. Todo homem natural é limitado. Não pode fazer coisas sobrenaturais, como se alegrar em meio a dores, ou correr sem se cansar. E nós não estamos falando de um positivismo alienado, ou sobre ficar declarando vitória, tentando convencer a si mesmo ou animar a nossa própria fé. Nós estamos falando do Espírito Santo, um poder que nos transforma e nos torna capazes de feitos sobrenaturais em meio às dificuldades, onde pessoas naturais tropeçam, caem, fracassam, se cansam, mas pelo poder do Espírito Santo nós superamos. Nós temos êxito, nós avançamos, nós seguimos em frente. Eu já contei esse testemunho aqui, e eu sei que alguns de vocês já o conhecem. Houve uma vez que eu estava assistindo um programa da National Geographic, e estava falando sobre um submarino americano, submarino Thrasher, que era na época o auge da marinha, do exército americano, um encouraçado, um submarino blindado. Estava assistindo a um documentário sobre ele justamente porque aquele submarino, durante a Guerra Mundial, ele afundou, com 129 tripulantes lá dentro. E eu estava ali assistindo, e de repente o Espírito Santo começou a falar no meu coração: Daniela, eu criei peixinhos que descem a profundidades muito maiores do que esse submarino. Peixinhos que, se você pegar na sua mão, você faz assim. Peixinhos tão frágeis, que se você pegar na sua mão e apertar com muita força, pode ser que você os esmague. Mas naquela fragilidade, eles descem a profundidades que um encouraçado, blindado, não consegue suportar. Frágeis nas mãos do Senhor, nós suportamos a pressão, porque o poder do Espírito Santo dentro de nós faz com que nós não nos dobremos às pressões externas e nem a nós mesmos. Mas quando nós somos blindados, orgulhosos, arrogantes, ricos em recursos e ensimesmados, e não abrimos mão disso,
pode ser que a gente não resista. E pode ser que pessoas sejam afetadas por causa do nosso orgulho, da nossa arrogância. Cheios do Espírito Santo, não sucumbiremos à pressão. O Espírito Santo em nós é uma pressão muito maior, de dentro para fora, que não permite que a gente se dobre às pressões da vida. Entendi que Deus é o Criador, entendi que eu sou criatura, entendi que eu não devo achar que Deus não se importa comigo quando eu estou cansado, quando eu estou esgotado ou em agonia, e justamente que esse é o ambiente onde o Espírito Santo, o Senhor, nos enfraquece para que a gente seja cheio do Espírito Santo, para que a gente seja renovado. Então o que eu devo fazer? Porque agora eu entendi o que eu não posso fazer. No meio da dificuldade, no meio da tribulação, quando eu estou cansado, quando eu estou esgotado, quando as minhas emoções não estão boas, eu entendi que eu não vou abrir a minha boca e ficar dando vazão a um desabafo tresloucado, e nem mesmo vou ficar me curvando à pressão do mundo. Mas então o que eu devo fazer? E o texto explica. Olha o versículo 31. Ele oferece o ponto e o contraponto. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham, andam e não se cansam. A Bíblia diz que em meio às tribulações e sofrimentos, seja por quanto tempo for, nós devemos esperar. Simples, né, gente? Fácil? Claro que não, porque esperar não é algo natural para nós, ainda mais na cultura que nós vivemos hoje, onde tudo é tudo muito fast, né? É tudo muito rápido, é tudo muito imediato. A gente não tem paciência nem mesmo em esperar baixar um arquivo quando a gente passou a página na nossa rede social. Olha que coisa interessante, como que uma simples preposição num texto pode mudar tudo. Aqueles que esperam no Senhor. Isaías não está falando para Israel esperar pelo Senhor, como se Deus fosse chegar. Se eu falar estou esperando pelo meu marido, quer dizer que eu não estou com meu marido. Se eu disser que eu estou esperando pela minha amiga, quer dizer que eu não estou com a minha amiga, eu estou esperando que ela venha, eu estou esperando que ela chegue. Só que Israel está falando para esperar no Senhor, declarando que o Senhor está ali com eles, no exílio, na dificuldade, na dor, no sofrimento, na tribulação. Isaías não está falando para Israel esperar pelo Senhor como se ele não estivesse ali e fosse chegar em algum momento, a fim de que então Deus fosse resolver a situação. E Deus está ali. Mas será que Deus está ali só esperando, dando tempo? Agora chegou a hora de libertá-los? Tinha falado que seria por 70 anos, então agora deu tempo, agora é a hora de libertá-los? Será que é isso que Deus está fazendo? Não. Deus está ali juntamente com o seu povo no exílio, trabalhando no coração deles, usando aquela situação difícil para enfraquecê-los, sim, mas a fim de transformá-los, para que as suas forças sejam renovadas, não as forças naturais, as forças espirituais, a fim de que a nossa fé seja dilatada e nós possamos perceber que tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Não é sobre nós esperarmos Deus nos dar uma solução para os nossos problemas. É o tempo que o Senhor está usando para nos transformar, para formar Cristo em nós. Não é sobre Deus resolver nossos dilemas e conflitos, é a espera nos transformando no meio desses dilemas, no meio desses conflitos. Nós não esperamos por Deus, Ele já está com você. A questão é se nós estamos nele.
a fim de nós sermos moldados, capacitados e cheios do Espírito Santo, renovados, fortalecidos, ou se nós estamos em nós mesmos, angustiados, aflitos, ensimesmados e ansiosos. Não é sobre esperarmos que Deus nos cure de uma doença, e nós sabemos que Ele pode sim nos curar, mas é sobre o tipo de pessoa que eu estou me tornando enquanto a cura não vem. E isso depende se eu estou esperando por Ele, como se Ele não estivesse comigo, ou se eu estou esperando nele, crendo que Ele nunca me abandonou. Não é sobre esperarmos que Deus faça a nossa vida financeira prosperar. E Deus não tem problema algum com riquezas, e Ele ama os ricos também. Mas é sobre Deus estar gerando em nossos corações fidelidade daquele que não se corrompe pelos tesouros do mundo. Não é sobre esperar que Deus mude o seu cônjuge, é sobre Ele mudar você através dos defeitos e às vezes até das obstinações dos nossos cônjuges. Evert e eu conhecemos um amado pastor que já foi para estar junto do Senhor. E quando ele se converteu, o pastor Paulinho, ele falou, eu era capoeirista e briguento, e era casado. E quando ele se converteu, a esposa dele não se alegrou com aquilo, passou a chamá-lo por 21 anos de saco de batata, porque ele tinha se tornado pastor e não era mais um capoeirista briguento. Ele orou pela sua esposa por 21 anos, até a conversão da sua esposa. A alegria dele foi que antes que o Senhor o recolhesse, ele viu a conversão dela. Não é sobre esperar que os seus filhos mudem, para você não ter mais dor de cabeça com os seus filhos, mas é sobre nós aprendermos a amá-los como herança do Senhor em todas as circunstâncias. Sobre aprender a amar o inimigo, sobre orar e amar aquele que nos perseguem, sobre andar a segunda milha, sobre oferecer a capa, sobre oferecer a túnica e a outra face também. Ser cristão é ser cheio do Espírito Santo para fazer estas coisas sobrenaturais. E quando se fala em renovar as forças, eu comentei com alguém essa semana, num atendimento, quando fala sobre renovar as forças, não está falando de quando a sua bateria estiver lá naquele 1%, vermelhinho ali, último risquinho, então Deus vem e recarrega, e você fica cheio novamente. Não está falando disso, porque aqui está falando de algo novo. Se nós fôssemos recarregados em nós mesmos, continuaríamos ensimesmados e arrogantes em nós mesmos. Renovar é fazer algo novo, então não pode ser do mesmo, tem que ser algo diferente. E essa ideia fica ainda mais clara no original, porque em hebraico significa fazer brotar novamente. Algo que morreu e então brota outra vez. Morrem as forças da Daniela natural e brotam as forças da Daniela espiritual. Morrem as energias da Bruna natural, nascem as energias da Bruna sobrenatural. Sendo que a nova vida em Cristo é recebida na morte da nossa velha criatura, também o poder do Espírito Santo é renovado na morte do nosso poder. Quando a gente se entrega, quando a gente se rende, e a ideia aqui é esgotar-nos mesmo, é enfraquecer-nos mesmo, é nos cansar mesmo, porque uma pessoa quando é esgotada pode ser cheia do Espírito Santo, da sua plenitude. Elas voarão alto como as águias, e isso fala de uma nova perspectiva. Nós deixamos de viver de acordo com essa natureza terrena e passamos a viver de acordo com o homem espiritual. Acima das adversidades, das circunstâncias, nós consideramos as coisas do alto, nós pensamos nas coisas do alto, nós buscamos a excelência, que é isso que significa Excel, do alto
percebemos de uma outra e de uma nova perspectiva. Nós não ficamos limitados ao contexto imediato da situação, mas nós conseguimos enxergar o contexto muito maior, o contexto teológico e redentivo, aquilo que o Senhor está fazendo soberanamente e no controle de todas as coisas. A gente deixa de ter aquela visão pequena e limitada, porque nós estamos com Cristo assentado nas regiões celestiais. Então nós não nos pautamos pelo determinismo imediato, por aquilo que está acontecendo nessa condição terrena. Nós entendemos que a nossa vida é pautada pelos decretos divinos. E é tão bom saber que quem tem a última palavra sobre as nossas vidas é o céu e não é a terra. Em alguns momentos a gente vive como se a terra tivesse a última palavra sobre as nossas vidas. Como que eu vou viver? Quando que eu vou morrer? Não é a terra que decide isso, é o Senhor. Só o Senhor. A Bíblia fala que nós correremos sem nos fatigar, e isso fala sobre perseverança. Hebreus no capítulo 12, versículo 1, o texto diz: portanto vós também, que estão rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas, deixem todo embaraço, deixem todo pecado, tudo aquilo que atrapalha, e corra com paciência, corra com perseverança, a corrida que está proposta, a carreira que está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Fala de nos livrarmos daquilo que nos impede de correr. Sejam pecados, sejam atrapalhos, sejam traumas, sejam receios, sejam inseguranças, sejam manias, sejam hábitos, sejam mentalidades equivocadas. É uma jornada de fé, é uma corrida de fé, e é por isso que Paulo, lá no final da sua vida, em 2 a Timóteo, vai dizer: completei a corrida. Completei a corrida. Correr sem se cansar, ser perseverante por toda a vida, a despeito dos obstáculos, a fim de cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou, e para isso nós precisamos do Espírito Santo. E por fim, caminham, andam e não se cansam, e isso fala de comunhão, de intimidade, pois o Senhor nos chama para andarmos com Ele. Todas essas coisas só são possíveis por causa do Espírito Santo, na minha vida e na sua vida. Agora, você percebeu que existe uma gradação decrescente? Voar, correr, andar. O ápice do sobrenatural nas nossas vidas não são os prodígios que o Espírito Santo pode fazer através de nós. O mais extraordinário que pode acontecer com um homem como você e como eu, pecadores que nós somos, é andar com aquele que é santo. Enoque, por exemplo, filho de Matusalém, viveu por 365 anos. Ele era íntimo de Deus a ponto de ser transladado. No entanto, a única coisa que a Bíblia fala que ele fez com Deus foi andar. Enoque andou com Deus. Existe alguma coisa impossível para quem anda com Deus? Existe algo que aflija aquele que anda com Deus? Existe alguma coisa que seja difícil demais para quem anda com Deus? Se Enoque fez algum prodígio como Moisés ou como Elias ou alguma coisa assim, nós nunca ficamos sabendo. A Bíblia não diz, não relata. Mas o que a Bíblia diz é que ele andou com Deus, e não é porque nós sejamos super crentes, mas é porque aquele que é super habita dentro de nós. Essa semana que passou, eu estava conversando com alguém sobre algumas coisas, e essa pessoa fala assim: eu tenho medo. E eu falei assim: olha, mas coragem não é ausência de medo mesmo. É sobre nós não movermos pelo medo, mas sermos guiados pelo Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo.
Agora imagine se Jesus se materializasse ao seu lado e fizesse todas as atividades que você tem que fazer durante a semana e você o enxergasse junto em todo o tempo. Que você tivesse que ir para o trabalho, que você tivesse que ir para a faculdade, que você tivesse que lidar com situações financeiras, que você tivesse que lidar com problemas de saúde, que você tivesse que fazer exames, que você tivesse que fazer frente em relacionamentos domésticos, que você tivesse que fazer atendimentos, que você tivesse aquela conversa difícil. Você está aqui pensando, eu tenho uma conversa difícil essa semana. Já pensou se Jesus fosse em todo o tempo materializado? De que maneira que nós realizaríamos essas atividades? Uma vez eu dei esse exemplo. Eu sou da época que a gente ia sacar dinheiro no caixa automático, né, gente? E tirar extrato também. Então imagina você chegar lá no caixa automático para você sacar um dinheiro. E a hora que você saca está bem aquém daquilo que é a sua necessidade. Jesus está ali do seu lado. O que nós faríamos? Jesus, olha esse extrato. Quando a gente tivesse alguma situação, eu já usei esse exemplo também, em algum momento. Se você está com o seu médico, e você recebe um diagnóstico difícil, e Jesus está sentado na cadeira ao seu lado, o que você faria com esse diagnóstico que você pegou na mão? Se Jesus está materializado do teu lado, o que você faria? Nem daria mais atenção para o médico, só entregaria para Jesus. Como você viveria, como você faria todas essas coisas? Agora pense que essa é a verdadeira realidade. E a diferença é que ele somente está invisível. Deus permite que nós passemos por provação para que a gente enxergue Jesus do nosso lado. Para que a gente viva pela fé e não por aquilo que nós enxergamos, não por aquilo que os nossos sentidos captam. Pela fé. Por isso que o texto de Tiago fala sobre isso. Tendes por motivo de grande alegria quando vocês passarem por provações, por dificuldades, sabendo que a vossa fé, uma vez provada, produzirá em vocês paciência, perseverança. Perseverança. Por isso que esperar em Deus não é uma resignação conformada, mas é um tempo de muita atividade. Nós voamos, nós corremos, nós caminhamos, nós andamos, nós somos aperfeiçoados, nós somos transformados, nós somos esmerilhados, sai até faísca. Nós somos polidos, nós somos desgastados, mas tudo isso somente é possível porque nós depositamos a nossa esperança nele. A nossa esperança nele. A palavra esperar e esperança tem a mesma raiz. Quem espera por algo tem a sua esperança que aquilo venha acontecer e pode se frustrar. O mundo está se desintegrando. Percebe que o mundo está se desmanchando? Esfarelando. Existe alguma coisa concreta, absoluta e eterna nessa existência, onde nós podemos colocar a nossa esperança sem se frustrar, sem se decepcionar? Em políticos, em governos, em pastores, em ministérios, na economia, no dólar, no Bitcoin, em casamento, em filhos, na nossa saúde. Quem espera no Senhor tem a sua esperança nele. Não tem chance da gente se frustrar. Ele é absoluto, ele é imortal, ele é eterno, ele é o Senhor, ele é a rocha sobre quem nós podemos construir a nossa casa. Vamos nos colocar de pé.
Israel permaneceu na Babilônia por 70 anos, a fim de que eles fossem disciplinados pelo Senhor, a fim de que fossem forjados discípulos. E enquanto nós temos esse tempo para meditarmos sobre aquilo que acabamos de falar, acabamos de conversar, e considerar estas coisas com o Senhor. Antes de nós fazermos isso, eu quero ler um texto no livro de Hebreus, que diz assim, para nós considerarmos em quem nós temos colocado a nossa esperança. Porque se não for em Deus, a gente vai se cansar, a gente vai se frustrar, a gente vai desistir, a gente vai se machucar e a gente vai sair machucando muita gente por aí também. Mas o texto de Hebreus, no capítulo 12, diz assim: portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Não é para você se cansar nessa corrida, é para você ser renovado. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra a sua própria pessoa, para que nós não nos fatiguemos e nem desanimemos. Ora, na guerra contra o pecado ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue, e estáis enfraquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meus filhos, não desprezei a disciplina do Senhor, nem desanime quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele que recebe por filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participante, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos para vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ele foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Só através do Espírito Santo, em meio a lutas, em meio a dificuldades, em meio a problemas, nós podemos nos alegrar. Existe um lugar de alegria neste ambiente de dor e de sofrimento. Existe cura para todos os filhos de Deus em meio às tribulações. Então não desanimemos. O Senhor é digno de ser louvado e glorificado, mesmo quando a situação e a circunstância não é favorável, porque não é sobre nós, é tudo sobre Ele.
Então vamos adorar ao nosso Deus, considerar a respeito destas coisas, pedir perdão ao Senhor pelos momentos em que, levados pela dor, nós falamos aquilo que nós não deveríamos, inflamados pelas nossas próprias emoções, e que nós possamos confirmar com o Senhor o nosso compromisso de depositarmos as nossas esperanças exclusivamente nele. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Venha antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi o agrado de Deus que tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Venha antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi o agrado de Deus que tudo ele tenha supremacia. Paizinho amado e querido Deus, nós sabemos, Senhor, que é por causa da sua graça, é por causa da sua bondade e é por causa da sua misericórdia, Deus, exclusivamente, que nós somos sustentados com tanto amor pelo Senhor, Pai. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pela maneira como o seu Espírito Santo vai se revelando nos nossos corações e nos consolando. Nós não somos dignos, Senhor. Pai, nós te pedimos perdão nesta manhã
por todas as vezes em que, movidos por emoções, por desespero, por sentimentos, inflamados pelas nossas próprias palavras, Senhor, quantas besteiras nós falamos diante do Senhor. E por isso nós te pedimos perdão. Nos perdoa, Pai, pecamos contra o Senhor. Te louvamos, Pai, e te agradecemos, porque o Seu Espírito Santo é aquele que trabalha em nossos corações, de maneira que mesmo enlutados, entristecidos, sofridos, esgotados e exaustos, encontramos alegria no Senhor, Pai. Encontramos, Senhor, um lugar de paz e de descanso, mesmo quando as tempestades da vida se levantam, Pai. Mesmo quando as circunstâncias não são agradáveis, Deus, e mesmo quando a dor se impõe. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus, que se porventura, Deus, há entre nós pessoas que estão passando por essas dificuldades, que o Teu Espírito Santo venha com o Seu consolo, Deus, que haja descanso, Senhor, que haja consolação do Teu Espírito, Pai, e que haja cura, Senhor. Pai, nós te agradecemos nesta manhã, te louvamos pela Sua presença constante conosco, Pai. Muito obrigada, Senhor, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Queridos, o Espírito Santo, Ele não se separa de nós, e é por isso que nós esperamos em Deus, que Ele continue encontrando corações que desejam ser consolados pelo Senhor, que nós não resistamos ao Espírito Santo, que nós nos deixemos consolar, que nós nos deixemos transformar, que nós nos deixemos amar, que nós nos rendamos a Ele, e que não seja somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, porque é uma carreira, é uma corrida que nos está proposta até aquele dia. Então vamos em paz, e que nós coloquemos a nossa esperança nele, para que nós não nos frustremos. Aquilo que não é possível aos homens naturais, que é correr sem se cansar, é possível àquele que crê, os filhos de Deus, porque é promessa do nosso Senhor. Então vamos em paz, tenham um ótimo domingo, e se Deus permitir, até o próximo culto, nesta tarde às 18 horas, em que nós nos reuniremos aqui novamente, para louvar ao Senhor e prestigiar os nossos irmãos que estudaram por 4 meses. Tenham um bom domingo, Deus os abençoe.